Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal relacionado a matérias de direito do trabalho. E no vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que é muito recorrente na Justiça do Trabalho e que também acaba por gerar muitas dúvidas para muitas pessoas. Vamos falar sobre desvio de função e acúmulo de função. E também as diferenças entre esses dois conceitos e o que é devido ao trabalhador quando estamos diante de um dos dois. Certo? Vamos começar com o desvio de função. O desvio de função ele se configura quando uma pessoa é contratada para exercer um conjunto de tarefas, um conjunto de atividades para uma determinada função. Só que, na realidade, ela exerce outras atividades, outras tarefas referentes a uma outra função, completamente diversa daquela a qual ela tinha sido contratada para exercer. Observe o seguinte: no desvio de função, a pessoa é contratada para exercer uma função, mas ela não exerce essa função, ela exerce outra função. E normalmente essa outra função possui uma remuneração superior, que exige também maior conhecimento técnico e maiores complexidades naquelas atividades. Ocorrendo então o desvio de função, é devido ao trabalhador às diferenças salariais e que possuem reflexos em outras verbas trabalhistas, tais como FGTS, 13º, férias, certo? Agora, acúmulo de função já é diferente. A pessoa é contratada para exercer um conjunto de tarefas para uma função. Só que juntamente que ela, né, nessa função, ela também exerce outra função diversa. Ela exerce tarefas que se referem a uma outra função diversa que também exige maior complexidade nas atividades, exige maior conhecimento técnico. Neste caso, a jurisprudência compreende que é possível atribuir a condenação da empresa ao pagamento para o trabalhador de um plus salarial, de um acréscimo salarial. E aí é uma questão muito subjetiva do julgador quando vai estar diante daquele caso concreto. Certo? Então é a seguinte situação: desvio de função, a pessoa contratada para exercer uma, mas ela não exerce essa função, ela exerce outra. Acúmulo de função. A pessoa exerce aquela função que ela foi contratada e também exerce outra função juntamente. Ou seja, são duas funções em concomitância. Ela exerce juntamente duas funções diferentes. Mas observe o seguinte, que no caso de acúmulo de função, aquela função diversa, ou então uma outra função acumulada, ela deve possuir, deve exigir maior conhecimento técnico e também o que deve envolver maior complexidade. Não são todas as funções que acumulam que é devido ao trabalhador um acréscimo salarial. Vamos dar um exemplo. O Tribunal Superior do Trabalho já sedimentou o entendimento de que não cabe o acúmulo de função, não é devido a um acréscimo salarial quando estamos diante, num caso de motorista e cobrador. Porque essas atividades são. O Tribunal Superior do Trabalho compreendeu que essas atividades são complementares entre si e não exigem do trabalhador maior conhecimento técnico e também maiores complexidades naquelas atividades. Logo, se não há uma previsão expressa em norma coletiva, e norma coletiva é acordo ou convenção coletiva da categoria daquele trabalhador. Logo, não havendo então previsão expressa em norma coletiva ou também na falta de provas, o trabalhador está submetido a toda prestação de serviços que são compatíveis com a sua condição pessoal. Isso está previsto no artigo 456 da CLT. Logo, não seria devido acréscimo salarial. Bom, pessoal, são essas as diferenças entre desvio de função e acúmulo de função. Se há alguma dúvida, deixe nos comentários que respondo com o maior prazer. Beleza? É isso aí, até a próxima, até mais.